E aí, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar de um tema que muita gente pede para nós. Nós vamos falar sobre chakras, nós vamos falar sobre esses centros de força, esses postos de energia e de consciência distribuídos pela nossa coluna vertebral, sem frescura, sem esquizoterismos. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, clique no sininho para receber as notificações, manda esse vídeo para os teus amigos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, manda nos teus grupos de WhatsApp, deixa seu comentário aqui, comenta os comentários das pessoas. Às vezes a gente demora para responder, mas eventualmente a gente grava vídeo respondendo todos os comentários quando não sobra tempo para a gente responder textualmente um por um. Vamos fomentar a nossa Sangha Online, a nossa comunidade de praticantes que se ajuda e se ampara juntos. Muito bem, chakras são, para todo mundo saber, não é aquela arma da Xena, essa aqui. Chakras também não são todas essas coisas complexas que as pessoas têm falado sobre chakras ao longo desses últimos 150 anos. Então vamos começar explicando por que é que a gente entende tão mal os chakras e por que que a gente derivou tanto esse conhecimento e da onde ele surgiu, como é que os yogis desenvolveram esses conhecimentos para você começar a perceber como eles são. Mas assim, entender os chakras é entender sua fisiologia sutil e isso leva tempo. Então, quando eu digo, por exemplo, que é necessário cursos, estudos, leituras e principalmente meditações para você perceber a realidade prática dos chakras, não me leva a mal. Não estou querendo falar, faça os cursos do Instituto Revolução de Si. Se quiser fazer, será muito bem-vindo. Mas eu estou dizendo, vá mais fundo, não vá pela superfície. Antes de eu explicar a bagunça que a gente também está fazendo com os chakras, meu primeiro aviso, assim, por favor, se você quer ler sobre um conhecimento tradicional, vá na sua fonte, vá nos textos que fizeram brotar aquele conhecimento, e não em conhecimentos derivados da derivação de uma pseudo-fonte de um pseudo-lugar, sabe? Essas formas esquisitas e ocidentalizadas de dizer os chakras descomplicados, como despertar sua Kundalini, que na verdade é Kundalini, mas tudo bem, como se iluminar, 1000 maneiras de despertar a força dos seus chakras, amassa isso tudo e joga fora. Se você quer ler alguma coisa que é conhecimento tradicional, vá em sua fonte. Não tenha preguiça, né, de achar o texto em uma língua diferente. Mas eu não falo inglês, mas tem espanhol, então olha lá em espanhol. Vai mais fundo, né? Porque o risco que a gente corre quando a gente começa a banalizar e deixar muito simples, quando a gente começa a deixar muito raso um conhecimento, é fazer com que ele seja apropriado pelas pessoas mais desinformadas, e nessa apropriação elas começam a perverter um conhecimento que, na sua base, na sua origem, foi feito para ajudar as pessoas, foi feito para mudar as vidas das pessoas, para acessar um estado diferente de consciência. Eu estou falando isso tudo porque, por exemplo, na questão dos chakras, tem um personagem que foi fundamental para zoar nosso conhecimento dos chakras, que é esse tio aqui, ó, o Leadbeater. Quem é da teosofia ou quem gosta dele, me desculpe, mas eu acho que o que ele fez foi um tremendo desserviço. Ele não entendia sânscrito, ele não entendia os textos, ele não conheceu yogis de verdade. Ele estava na Índia numa época que tinha muitos yogis de verdade. Ele foi para a Índia a primeira vez na época em que até Lahiri Baba estava vivo, se eu não me engano. Se não estava, certamente os discípulos de Ramakrishna, os discípulos de Lahiri Baba, a linhagem do Swami Rama, todos esses caras estavam por lá. Mas ele se encastelou lá na sede da Sociedade Teosófica. Esse cara, para quem nunca ouviu falar dele, Leadbeater fez parte da segunda geração dos dirigentes de um negócio chamado Sociedade Teosófica, que lá na sua origem, com a Madame Blavatsky, fez um bom trabalho. Essa aqui é a Blavatsky. Fez um bom trabalho de apresentar os conhecimentos orientais para o Ocidente, que estava fechado para conhecimentos místicos, fechados para conhecimentos contemplativos, depois dessa esterilização
do sagrado que o iluminismo produziu. A gente pode depois discutir sobre isso. O iluminismo não é um mal, mas a reta razão que foi tentar dar conta de trazer a gente com o pé no chão para se orientar no mundo, criou algumas coisas meio grotescas, né? Como o próprio Schopenhauer, que era um materialista, mas que lia budismo, Vedanta, Upanishads e tudo mais. Quando ele vai criticar o Kant, ele fala que o Kant expulsa Deus pela porta da frente, mas convida ele de volta pela porta dos fundos. O Ocidente estava meio confuso, não sabia como entender espiritualidade. E a teosofia, junto com vários outros movimentos que surgiram na mesma época, como a Golden Dawn, como o próprio espiritismo do Kardec, veio para tentar imbuir de racionalismo iluminista o campo da mística. A teosofia, no meu modo de ver, fez isso de uma maneira mais bem sucedida, porque ela dava crédito às vias tradicionais, né? Ela falava, olha, eram formas diferentes de explicar a nossa realidade, mas tão válidas quanto a nossa, né? Só que a segunda geração de teosofistas, eu tenho um amigo teosofista que me ajudaria a embasar isso, modificou o que originalmente estava lá, inventou coisas que os textos originais jamais escreveram. E um desses caras foi o Leadbeater, pessoa profundamente controversa, pessoa possivelmente criminosa, inclusive. Isso não é o caso, né? Ele foi julgado, ele foi inocentado, depois foi condenado, depois foi inocentado, enfim. Mas o Leadbeater escreveu um livro chamado Os Chakras, esse aqui. E a editora Pensamento publicou, e todo mundo adorou, e aqui no Brasil, né? E a gente reproduziu os conhecimentos acerca do que são os chakras a partir do Leadbeater. E isso é absurdo, porque a gente está olhando para um conhecimento tradicional por uma via de quinta mão. Ele não aprendeu com os grandes yogis, ele aprendia consigo e com os outros acadêmicos com quem ele falava e com os textos que ele lia. Ele não se importou em usar do período dele na Índia para aprender com quem ali dentro sabia de verdade, sabe? E desconfio eu que os verdadeiros yogis não quisessem saber do Leadbeater também. Então ele cita, por exemplo, algumas das obras que eu vou falar para vocês, mas esse livro não é recomendável para você entender o que são os chakras. Ah, Guilherme, mas os livros tradicionais em sânscrito não são muito difíceis, mesmo as traduções? Depende, se você tem alguma base, você vai conseguir passar por eles. Mas de antemão, eu vou te recomendar um livro de um autor que morreu faz pouco tempo, mas é um bom autor que estava ali no contexto, estudou os textos originais e explica muito bem os chakras, que é o Harish Johar. Chama-se também Chakras, também foi publicado pela Pensamento, é um bom livro, se você quiser ler, esse tá legal. Se você quer ler na fonte, leia Sat Chakra Nirupana, ou você pode ler os vários textos dos Tantras, né? O próprio Hatha Yoga Pradipika vai falar dos centros de força, eu não me lembro agora se tem no Gheranda Samhita, mas acho que sim. Boa parte dos textos tântricos vão falar de chakras. Esse livro aqui, o Vijnana Bhairava, vai falar de alguma maneira dos chakras, porque ele vai falando de várias formas de meditação, em que você tem que observar campos sutis dentro do corpo, e aí você ou observa chakras, ou observa mármaras, né, que são pontos pelo corpo todo. Tem um monte de livros, eu posso passar depois as referências para vocês. Mas ali nas bases do Hatha Yoga você encontra os fundamentos da ideia dos chakras. Vamos tentar entender essa categoria de conhecimento do que a gente chama de fisiologia sutil, para a gente não descartar pura e simplesmente porque agora a nossa medicina superou esse conhecimento, ou a nossa fisiologia, enfim. Porque não é porque você gosta de um conhecimento que quando ele é desbancado pela ciência ele continua sendo válido só porque você gosta, e também não é porque um conhecimento não conversa na mesma linguagem que a ciência que ele é necessariamente falso, ele pode ser só diferente. Os chakras são uma forma de entender a fisiologia humana, primeiro para um povo que não fazia taxidermia, para um povo que não abria seus cadáveres para entender a nossa fisiologia. Então eles usavam de bases analógicas, ou seja, eles usavam de analogias do mundo externo, do mundo apreensível, do mundo sensível, para poder explicar aquilo que acontecia no nosso mundo interno, no nosso aparato interno fisiológico. Então, por exemplo, eles entendiam que quando você comia, aquilo que você comeu passava por um processo de depuração e de absorção e que saía pela sua excreção
com uma aparência completamente diferente do que quando você ingeriu, né? No caso das fezes. Essas energias que eram responsáveis pela sua digestão e excreção eram formas desse mesmo fogo interno que também faz com que você respire, né? Com que você inspire e expire, e com que a sua circulação promova a distribuição desses nutrientes pelo corpo. Isso eles chamavam de os Panchavayu, os 5 ventos do corpo. Mas não são ventos, né? Nossa, tudo bem, a inspiração e a expiração são, mas que são os combustíveis, né, da nossa circulação. Mas a nossa inspiração, expiração, circulação, excreção e digestão são essas formas desses 5 ventos que fazem o nosso corpo funcionar. Também os antigos entendiam, e os gregos estão de acordo com os indianos nisso, que o nosso corpo funcionava com a junção dos elementos básicos da natureza. Fogo, terra, água, ar e éter, né? Os 5 elementos. Éter você pode entender como espaço, ou a junção de espaço-tempo, né? Tem tradições que vão juntar esse conceito, né? A caixa vai ser espaço e tempo. Outras tradições vão dizer que a caixa é espaço, o espaço mesmo. Bom, então tá. O nosso corpo é essa alquimia refinada e mesclada que produz um veículo para a nossa consciência. Eles entendiam, já desde tempos antigos, que o centro da consciência residia aqui, nesse ponto, né, dentro do nosso cérebro, e que pela nossa coluna vertebral havia uma ramificação de canais sutis que levavam as informações de cima para baixo e de baixo para cima. E assim como, por exemplo, a energia elétrica aqui, ó, dessa hidrelétrica, que é produzida numa turbina porque a água está passando. Veja, a água produz energia porque ela gera movimento. Esse movimento gera energia elétrica que vai passar por esses postes de distribuição, vão chegar nessas estações de energia, vão processar essa energia e ela vai ser distribuída para aparelhos como, por exemplo, esse celular ou computador com o qual você está usando para me assistir agora. Então, esse refinamento e transmutação de energia é o que os chakras fazem. Então, o que acontece? Você tem esses modelos aqui, ó, onde você tem Ida, Pingala e Sushumna. Basicamente, os canais responsáveis pela movimentação, distribuição de informação e resposta no nosso corpo inteiro são Ida e Pingala. Sushumna é uma outra coisa, que eu explico já já. Então, dentro aqui a gente tem a sede da nossa consciência, onde a energia pura e a consciência pura residem temporariamente, né? Aqui em Sahasrara, o lótus de 1000 pétalas, e em Ajna, o Ajna Chakra, que é o ponto entre as sobrancelhas, o centro da consciência individual, o centro da inteligência, enfim. Muito bem. Desse centro, esses canais de distribuição, quando vão fazer a intersecção dos seus nervos, e veja, nós estamos falando de intersecção de nervos, coisa que a neurociência concorda hoje em dia. Existe intersecção de nervos e distribuição de nervos. E a estação central, o sistema nervoso central, de onde se produz consciência, noção, propriocepção e todos os nossos sentidos, é aqui. A coluna vai distribuir esse eixo central, são os postes de distribuição de energia. Os chakras são os centros de transmutação dessa energia. Então você tem lá na base aqui, Muladhara. Então só olha aqui, bem grandão. Muladhara Chakra, o chakra da terra, do elemento terra, está ligado às nossas emoções mais básicas, às nossas noções instintivas de sobrevivência, né? Então, a nossa preservação está ligada ao Muladhara Chakra. Por isso que ele é o centro dos nossos medos e dos nossos mecanismos de respostas instintivas como luta ou fuga, né? E você vê como é sutil, né? O entendimento e é refinado. Porque Muladhara Chakra está ligado à nossa sobrevivência, à nossa coragem. Os indianos entendiam muito bem que quando uma pessoa está com medo, quais os órgãos relacionados ao extremo medo, né? Como é que a pessoa fica quando ela está apavorada, em pânico? Ela esvazia as tripas ou a bexiga, certo? Então ela se defeca ou ela se urina toda. Então existia uma correlação entre os órgãos dessa região e o chakra primeiro, a base da sobrevivência. E aí eles correlacionam, olha como é sofisticado, né? Eles correlacionam energias, eles correlacionam órgãos vitais, eles correlacionam a nossa psique, as nossas emoções, nosso aparato cognitivo emocional, nosso sistema nervoso, endócrino, emocional, todo esse aparato cognitivo está relacionado à explicação dos chakras. Por isso que eu estou dizendo para vocês,
A neurociência pode não aceitar do jeito que eles explicam, porque são formas de conhecer diferentes, mas elas estão correlacionadas e é bem menos esquizotérico do que a gente pensa. Os indianos não vão falar pra você, use essa pulseira que tem a ver com o seu chakra e esse adesivo no seu carro para abrir esse chakra e fica repetindo esse mantra, porque naturalmente teu chakra vai abrir para você despertar a Kundalini. Não, o despertar da Kundalini é uma experiência meditativa da consciência, uma experiência analógica que conduz com corpo, mente e consciência a consciência ordinária a um estado extraordinário. Então você tem lá Muladhara, o segundo estado. Qual é a coisa... depois da nossa sobrevivência, qual é a coisa que a gente mais busca? A gente busca por satisfação e prazer. Prazer imediato mesmo, satisfação sensorial. Isso é Svadhisthana Chakra, né? Tá aqui, ó, a cor dele é laranja, o elemento dele é a água. A água é da onde surge a vida. Então, ele está relacionado ao órgão genital, porque embora os prazeres correlacionados a Svadhisthana Chakra sejam todos os nossos prazeres sensoriais, como os prazeres gustativos, os prazeres táteis, os prazeres visuais, o nosso prazer mais forte, mais intenso, é o prazer sexual, é o prazer do instinto de preservação. Então aí, Svadhisthana Chakra lida com o prazer, ele se fecha por culpa, ele se fecha por exacerbação do prazer hedonístico, ele se torna embotado, né? Ou seja, dizer que o chakra se fecha quer dizer... você está em desequilíbrio, você está em falta ou excesso com aquela qualidade de energia, com aquela qualidade psíquica sua. O próximo, localizado no umbigo e compreende todo o seu abdômen, é Manipura Chakra. Manipura Chakra é o chakra da força de vontade, é a fornalha da força de vontade. Está relacionado às suas fomes. É Agni, né, o elemento fogo. Mas não é só a sua fome física, são as suas paixões, é a tua força de vontade, é o teu querer mesmo. Então, ele se abre pela boa orientação da vontade, pela disciplina bem orientada da vontade, pela observação dos desejos, e ele se fecha. E aqui você vai encontrar explicações diferentes para isso, tá? Mas eu estou, de novo, fazendo uma explicação genérica e rápida para você entender como os chakras funcionam e poder ir mais fundo nas explicações. E aí, se você discordar de mim, escreve aqui embaixo e a gente vai discutindo. Então, o Manipura Chakra, ele lida com a sua capacidade, com o seu elan vital, né? Como diria o Spinoza, ele lida com o teu querer, né? A sua vontade, com V maiúsculo, como explica de novo o tio Schopenhauer. O próximo chakra, Anahata Chakra, aqui no centro do peito, ele está ligado ao nosso senso emocional, ao nosso centro de emoções. Ele se desenvolve por compaixão, por bondade amorosa, por um senso de preocupação com os outros. E ele se fecha por ressentimento, ele se fecha por mágoa, ele se fecha por raiva, ele se fecha por possessividade, ciúme, enfim. E olha como é interessante, porque quando a gente sente emoções muito poderosas em relação a alguém, positivas ou negativas, geralmente a gente aponta para cá, né? Ai, meu peito tá apertado, né? Quando você tá preocupado com alguém. Ai, nossa, deu até um calor aqui, né? Quando você se apaixona, por exemplo, né? A gente sente borboletas no estômago e um calor no peito. Então isso estava muito claro analogicamente para os mestres de antigamente. Esse é o nosso centro emocional. E, inclusive, para os yogis, essa é uma área muito importante, porque é onde a gente reside, eles vão dizer. O centro do eu está aqui, né? Ele é passional, ele está no centro das emoções. Depois a gente tem Vishuddha Chakra. Vishuddha é o chakra do nosso contato com o mundo, é o chakra da palavra, né? A gente já falou para vocês que Vati é uma deusa, é a deusa da palavra, é a deusa da linguagem, ela é super importante na tradição indiana. E a palavra é a que designa a realidade, ela é o intermediário entre a ação e o pensamento. Então, a palavra é o centro aqui, no fim da coluna, né, aqui no fim da espinha, ele é o centro responsável pela sua interação com o mundo, pela sua condição de compreender a realidade, de interagir com ela. É aquilo que te leva a ter contato com o mundo exterior. Então, o elemento daqui de Anahata Chakra é o ar, e o elemento aqui é o espaço, a Akasha, né? Tá. E qual é o elemento, por exemplo, de Agnya Chakra e Sahasrara? Não tem elemento palpável. Aqui é consciência, aqui é inteligência, ou Buddhi, ou enfim, ou Chitta, depende da tradição que você está olhando.
E aqui é o indizível, é o chakra que designa o indizível, né? Ele não está exatamente no corpo, ele está acima dele, ele é aquilo que te leva ao contato com o sagrado. Aqui é a sua consciência cognitiva, aqui é a sua consciência ordinária, aqui, e a porta para a consciência extraordinária, aqui é a tua capacidade de conceber as coisas como ainda um ente, né? Aqui é a transcendência absoluta, né? É o espaço que ele diz que é além dos espaços. Tá bom. Então a gente nomeou os 7 chakras. Tem muito mais assunto sobre isso. Tem tradições que vão dizer que tem mais 2 chakras, né? Tem tradições tântricas que vão dizer que em cima tem o Chandra Bindu e um outro chakra secreto acima da cabeça, num campo, né? Acima da nossa cabeça, alguns palmos acima da nossa cabeça. Os tibetanos, por exemplo, vão ter um sistema com menos chakras do que os yogis indianos. Mas esse é um sistema de conhecimento de uma fisiologia sutil para praticantes extenuantes de meditação. Não adianta você querer fazer analogia disso com todos esses espiritualismos modernos. Não adianta você querer fazer fotografia de chakra. Não adianta você querer falar de irradiação de energia. Os yogis, para perceber fisiologicamente esses chakras, eles tinham exercícios de interocepção, ou seja, de percepção física do aparato interno, de trazer a atenção para dentro do corpo, muito profundos. Eles sentiam os chakras, eles sabiam vibrar cada um desses chakras. O nosso conhecimento sobre isso é muito raso, é muito tacanho. Então, dizer, eu vou aplicar certa energia lá para fazer isso funcionar, eu tenho minhas restrições. De novo, existem explicações muito mais concretas, muito mais sóbrias sobre os chakras do que essas que a gente dá hoje, especialmente no Ocidente. Os chakras são os centros de intersecção dos nossos nervos por onde as informações passam e se produzem. E no caso da minha tradição, da Kriya Yoga, a gente vai trabalhar esses chakras individual e coletivamente até o 6º chakra, para que, ao purificar cada um desses centros de força, a gente vai se desvencilhando dos nossos condicionamentos, a gente vai se desvencilhando das nossas amarras, dos nossos medos, dos nossos anseios receosos, né? Dos nossos anseios, dos nossos desejos ruins. A gente vai se eliminando disso para ser capaz de perceber quem sou eu, né? Com qualidade, propriedade, profundidade. Então, isso são chakras. E como é que eu faço para, sei lá, ativá-los? Eu acabei de dizer um meio, né? Kriya Yoga é um sistema de Shuddhi, né? Bhuta Shuddhi, é um sistema de limpeza dos centros de força, é um sistema de limpeza das energias internas. Mas existem outras formas, né? Kundalini Yoga do Yogi Bhajan, esse cara aqui, é uma forma. O Hatha Yoga tradicional, o Hatha Yoga dos tempos antigos, dos grandes praticantes, é uma forma de trabalhar os chakras. Mas isso você não vai aprender por um curso rápido na internet ou num vídeo no YouTube. Não dá. Você precisa de orientação qualificada. Eu posso começar a ensinar você a visualizar essas coisas, a praticar esse processo de interocepção. Mas sem uma prática extensa, diária e disciplinada, tudo que você vai conseguir é mais informação para enfeitar o seu ego, tá bom? Então, essa é uma brevíssima introdução sobre os chakras. Espero que você tenha gostado. Manda para os teus amigos e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Calma! Antes da gente terminar esse vídeo, por favor, dá uma olhada na nossa campanha do Catarse, por favor. Dá uma olhada, o link está aqui ou está aqui embaixo. Se você acredita nesse trabalho, se você apoia esse trabalho, além de olhar as campanhas de financiamento coletivo contínuo que a gente vai disponibilizar para poder bancar a edição e a aquisição de novos materiais para esses vídeos, que de fato a gente não tira o sustento daqui, dá para vocês verem, vocês não fazem ideia de como é esse lance do YouTube. Existe uma campanha rolando no Catarse para publicação do novo livro, um romance, falando dos caminhos espirituais da Índia e tudo mais, e para bancar também, para ajudar a financiar uma pós-graduação no Albert Einstein, do Cultivating Emotional Balance,
e que vai mudar o status da Revolução de Si, a consistência das suas ideias. Então vai ser muito importante para nós todos que eu faça esse curso. Então vou agradecer demais se você puder contribuir com a gente, e tem várias recompensas para quem puder nos ajudar. Muito, muito grato por toda a ajuda e pela atenção. Gostou desse vídeo? Então não esquece de dar seu joinha, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, nas suas redes sociais todas, e não se esquece de assistir os outros vídeos que estão aqui no canal. Tem um monte de coisa legal para você assistir, e coisas que fazem bem e fazem a gente conseguir refletir e realizar em nós, dia a dia, a nossa revolução de si. Até a próxima!